Meus amores, boa noite, boa noite. Aqui estamos ao vivo. E galera, essa aula de hoje ela vai ser surreal. Você não pode cometer esses erros em matemática. Esses 5 erros. Além de bater um papo para trabalhar a sua cabeça, a gente também vai ver dicas e questões estratégicas. Então, baixa o material, deixa o like, curte, compartilha. Dia 12 de março está chegando. Lançamento do nosso curso Matemática do Zero à Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero à Aprovação. E galera, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Então, vamos embora. Vem comigo. Gente, tá aí. Ó, aqui estão os 5 erros fatais que você deve evitar dentro da matemática. Primeiro, negligenciar a matemática básica. Muita gente, às vezes, vai para um determinado assunto e precisa da matemática básica. Você vai lá estudar matemática financeira. E aí, às vezes, você tem que trabalhar com cálculos de decimais. Você entende lá a fórmula, o conceito, mas trava na matemática básica. É por isso que dentro do nosso curso a gente vai mostrar como é que eu vou aprender a matemática básica. Não aquela matemática arcaica, e sim através do método Sorman. Então, gente, não posso negligenciar a matemática básica. Outra coisa, ó, não lê o enunciado com olhos de águia. Vê o mapa aí que o tio fez para vocês. Não lê o enunciado com olhos de água. A gente tem que ter muita atenção. Às vezes você pega, por exemplo, um texto muito grande. Eu dou uma dica lá, que é a técnica dos 4 Q. Quer que eu quero na questão. Às vezes você já vai lá, aonde? Na parte final, no comando da questão, e nem precisou ler a questão toda. Tem que ter o olho de Tandera, né? O olho de Tandera, ó, tem que ficar ligado. Quando for fazer a leitura e não entende determinada coisa que você leu lá, grifa. Então, gente, tem que ler o enunciado com olhos de águia. Ó, decorar a fórmula sem entender a aplicação. A gente mostra isso aí. Ó, isso aqui vai ser aplicado dentro de uma questão de taxas, quando falar em taxa real, aparente, inflação. Às vezes você memoriza a fórmula, mas não entende onde é que eu vou aplicar essa fórmula. Isso é muito importante. Dentro do curso, a gente trabalha isso lá dentro da alfabetização matemática. Ó, ignorar o tempo de prova, ó. Eu chamo daí do erro do orgulho, galera. Às vezes você pega uma determinada questão, fica discutindo com a questão. Tentou resolver a questão, não deu, vai lá e pula, vai para outra. O tempo, a estratégia, ela é muito importante. E meus amores, não simular condições de prova. Tem que simular condições de prova, tem que simular. É muito importante. Cronometrar, pegar questões no perfil, no estilo da sua banca. E aí você vai lá, quer fazer o simulado com a calculadora ao lado. Você vai ter calculadora, filho de Deus, no dia da prova? Aí você quer pegar e fazer de lápis. É de caneta, meu filho. É de caneta. Então, gente, tudo isso é muito importante. A gente vai lançar o nosso curso, né, dia 12 de março, e a gente vai ter aqui a semana onde a gente vai trabalhar tantos fatores psicológicos. O que é que atrapalha você aprender matemática, raciocínio lógico? Mostrando os percentuais. Ó, galera que tem dificuldade de matemática básica, por quê?
por isso, por aquilo, o que é que o curso preparou para você vencer. Tudo isso a gente vai trabalhar. Beleza pura, galera? Só alegria, então vem comigo. Questões. Então vamos lá. A gente já viu aqui, tá? Os erros que você deve evitar. Agora a gente vai ver questões e dicas estratégicas sobre tópicos super cobrados dessa parte de matemática. Primeira coisa, ó. Primeira dica infalível. Questões que pedem interseção. Interseção, vou calcular, o que passou, vou descontar. Todo problema que pede interseção de dois conjuntos, você vai somar tudo e vai ver quanto passou do total. Ó, você vai descontar. Vê que questão da IDECAM. Em uma escola com 600 alunos, 55% estão matriculados em Química, 45% em Biologia e 20% dos alunos não estão matriculados em nenhuma dessas disciplinas. Qual é a porcentagem de alunos que estão matriculadas em ambas, Química e Biologia? Gente, você tem isso aqui, ó. Química, Biologia. Ele quer a interseção. Ele quer o que está nos dois. Aí muita gente vai querer calcular 55% de 600. Não precisa. A resposta ela está em porcentagem. Quem é o total em porcentagem? 100%. Como é que eu vou calcular a interseção? Some tudo e vê quanto passa do total. Ó, você vai somar 55%, 45% e os 20 também que estão fora. Soma tudo, ó. 55 com 45 dá quanto? Dá 100. 100 mais 20 dá quanto? 120. Eita, professor, mas o total é 100%. Interseção, você vai descontar. Quanto passou do total? Ó, é só fazer 120 menos 100. Passou quanto, gente? 20%. Resposta, letra C de chupa e decan e de coração para vocês. Galera, tem que ter agilidade, habilidade. E aqui, gente, ó, não tem choromelas não. Tem gente que só libera material se você ficar assistindo. Só libera aula se você fizer Pix. Aqui, você é o ator principal. Então, vamos embora. Vamos para a próxima dica e estratégia. Dica infalível, ó. Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. No curso a gente mostra através do MMC. Mas aqui eu vou mostrar o método do peixinho. Questãozinha do Instituto AOCP. O professor de matemática apresentou o seguinte desafio para a turma e pediu que encontrassem o resultado final dessa expressão. Qual o valor dessa expressão? Ó, eu estou somando 3 frações com denominadores diferentes. Beleza? Ah, professor, mas aqui é menos. Menos é somar com menos, né? Mais por menos dá menos. Então, quando eu tenho soma ou subtração com frações de denominadores diferentes, aplica o método do peixe. Ó, ah, professor, mas tem 3 frações aí. Você vai fazer 2 a 2, ó. Vou resolver primeiro isso aqui. Vamos lá, ó. Quem, professor? 3 quartos mais 2 quintos. Vou aplicar o método do peixe, ó. Vai desenhar um peixinho. Um peixinho. Ó, faz assim. 4 vezes 5, 20. Aí cruza, ó. 3 vezes 5, 15. Aí cruza, ó. 4 vezes 2, 8.
Gente, não é para somar, vai ficar 15 mais 8, 23. Então, ó, isso aqui que a gente calculou, deu quem? 23 sobre 20. Só que eu vou pegar isso aqui, ó, menos quem? 1/6. Eita, professor, eu tô subtraindo frações com denominadores diferentes. Mete o peixe. Ó, esse com esse. Vamos lá. 20 vezes 6, 120. Cruza. 6 vezes 23. Vamos lá, ó. 6 vezes 23, 6 vezes 3, 18, vai a 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Dá 138. 138, tá? Sai aqui. Ó, aqui, 20 vezes 1 dá 20, ó. Aqui não é menos, vai ficar 138 menos 20. 138 aí menos 20 dá quanto? 118. Eita, professor, vamos simplificar? Ô, bora! Simplifique isso aqui por 2. 118 por 2, 59. E 120 por 2, 60. Tem 59 sobre 60? Tem. Lady B. Tá aí. Método do peixe. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima dica e estratégia. Galera, dica infalível. Falou em encontro ou coincidência, MMC faz a diferença. Todo probleminha que dá ideia de encontro, coincidência, MMC. Então, vamos embora. Olhe o que é que a questão fala pra gente, ó. Questãozinha da banca VUNESP. Em um hospital, 2 medicamentos devem ser administrados a um paciente em intervalos regulares. Beleza. E aí ele fala pra gente, ó, o medicamento X é administrado a cada 45 minutos, ou seja, de 45 em 45. E o medicamento Y é administrado a cada 1 hora e 15 minutos. Galera, vou dar logo a dica. Não trabalhe com tempo quebrado, ó. Eu vou fazer assim, ó. 1 hora não são 60 minutos? Com 15 minutos aqui, ó, 75 minutos. Ou seja, o medicamento X a cada 45 e o medicamento Y a cada 75. Sabendo que ambos os medicamentos foram aplicados juntos exatamente às 22 horas e 40 minutos de uma segunda-feira, qual será o próximo horário e dia em que o paciente receberá os 2 remédios simultaneamente? Falou em encontro ou coincidência, MMC faz a diferença. Todo probleminha que tem encontro, coincidência e pergunta quando vai ser o próximo encontro, MMC. Tem aula completa aqui no canal Teoria e Questões de MMC. Então, gente, vamos calcular aí o MMC entre 45 e 75. Vamos lá, ó. MMC, você sai dividindo aqui pelos primos. Vamos lá, ó. Por 3 aqui dá quem? Ah, professor, e por que não por 2? Gente, porque nenhum dos dois dá por 2. Por 3 dá 15. 75 por 3 dá 25. Tem alguém que dá por 3 ainda? Dá. 15 por 3 dá 5. O 25 não dá. Repito. Por 3 não dá mais. Por 5 dá 1. Aqui dá 5. Só vai dar por quanto agora? Por 5. Aqui dá 1.
aqui dá 1, ó. Deu 1 aqui em todo mundo, acabou, né? O MMC é só multiplicar esses caras, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 5 dá 225 minutos. Gente, a cada 225 minutos, o que é que acontece? Eles são administrados juntos. E galera, 225 minutos, olha, 1 hora 60, 2 horas 120, 3 horas 180 minutos, né? Aqui é quem? 3 horas e 45 minutos, né? Olha, porque 3 horas, né, 180, mais 45, 225. Ou seja, a cada 3 horas e 45 minutos, os medicamentos são administrados juntos. Cuidado. Ele foi aplicado, os dois, às 22 horas e 40 minutos. Quando vai ser a próxima vez? Daqui a 3 horas e 45 minutos. Gente, se eu pegar aqui, ó, e adicionar 3 horas, aqui já dá 25 horas. Já indica que isso passou para o dia seguinte, né? Já que um dia tem 24 horas. Então, se eu estou na segunda, e já se passaram aqui, quem? 25 horas, gente, isso já indica que passou para o dia seguinte, né? Já passou para uma terça, ó. Já passou para uma terça. Segunda não é. Segunda não é. Beleza? Agora vamos lá. Ó, vamos ajustar aí, tá? E somar os minutos. Ó, se eu somar aqui 45 minutos, dá quanto? 85 minutos. Ficou aí 25 horas e 85 o quê? Minutos. Tranquilo? Beleza? E aí, gente, o que é que acontece aqui, ó? O que é que acontece aqui, ó? Veja, 85 minutos não é 1 hora e 25 minutos, não é? Aqui eu tenho 25 horas, ó. É 1 dia e 1 hora, né? Não é 1 dia e 1 hora? Tranquilo? Beleza pura? Porque ó, são 25 horas. É 1 dia mais 1 hora. Quando passa 1 dia, né? Quando passa aí 1 dia, são 24 horas. Então tem 1 hora ainda aqui, né? Então eu vou estar na terça-feira, o quê? Que horas? 1 hora aqui, ó, com 1 hora e 25, às 2 horas e quem, gente? E 25 minutos de quem, gente? Da terça-feira. Letra B. Tem várias maneiras para a gente fazer esse cálculo. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, aumentos e ou descontos sucessivos. Ó, o método SMJ. Gente, quando a gente pega as questões de porcentagem, de aumentos, descontos sucessivos, a gente tem 3 métodos. Se valor não tem, adota o 100. Tem essa aqui, essa aula, método dos 100. Eu posso fazer isso por fator de aumento, mas eu mostro o método do SMJ. Soma, multiplique e junta tudo. Questão Sebrasp. Em uma determinada cidade, o preço da cesta básica sofreu 2 reajustes consecutivos devido à inflação. No primeiro mês, o aumento foi de 8% e no mês seguinte, um novo aumento de 9% sobre o valor já reajustado. Qual foi a inflação acumulada total
desse período de 2 meses. Galera, lembre, questões de porcentagem, o óbvio nunca é resposta. Ah, aumentou 8%, depois aumentou 9%, aumentou 17%, tá fora. Você vai aplicar a minha dica, ó, o SMJ. Você vai somar os valores considerando os sinais, ó. Somar esses valores. Como é aumento, o 8 fica positivo. Se fosse desconto de 8, ficava menos 8. Beleza? Mas é aumento, fica positivo. O outro é aumento também, fica positivo. Então, ó, S de quem? Soma os valores considerando os sinais. 8 mais 9, 17. Prof, o que é o M? Multiplica cada valor dividido por 10. Professor, por que por 10? Milagre não se pergunta, se aceita. Ó, pega cada valor, divide por 10. 8 dividido por 10 dá 0,8. 9 dividido por 10 dá 0,9. E agora multiplica, ó. 0,8 vezes 0,9 dá 0,72. Soma os valores considerando os sinais, multiplica os valores, só que cada um deles divididos por 10. Só o que esse J? Junta tudo. Você vai juntar esse com esse, ó. Os dois não são positivos, juntando tudo. 17 com 0,72. 17,72. Ou seja, uma inflação de 8% seguida de uma inflação de 9% dá uma inflação acumulada de 17,72. Lembre que inflação está associada ao perder o poder de compra, né? O cara dá um aumento no nosso salário, mas aí a inflação vai lá e lasca tudo. Vamos para a última dica. Galera, para quem sempre pergunta, tá? Essa é a minha dica, tá? Que eu chamo de método do tapa ou método do pirata. Inclusive no livro que a gente vai lançar, deixar assim, no livro que a gente vai lançar, tem lá a Dona Florinda me dando um tapa. Um método do tapa. Ah, tá vendo a Dona Florinda aqui dando um tapa em seu Madruga? O método do tapa ou o método do pirata. Para que serve esse método do tapa ou do pirata? É quando você pega as questões que ele manda dividir em partes inversamente proporcionais. Para você não trabalhar com fração, para você não trabalhar com MMC, esse método do tapa, ele serve para quê? Para você pegar um problema que é inversamente e transformar em diretamente. Então, vamos embora. Olha a questão que caiu agora no concurso de prefeitura do Sebrasp. Uma empresa distribuiu um bônus de 7.800 entre 3 funcionários em partes inversamente proporcional ao número de dias de ausência de cada um, que foram 2 dias, 3 dias e 6 dias. Quanto recebeu o funcionário mais assíduo, ou seja, que teve menos dias de ausência? Esse aqui é o que teve menos dias. E galera, quanto o que menos falta, mais você ganha. E aí, gente, é inversamente. O que é que eu vou fazer? Ó, você vai aplicar a minha diquinha, ó, o método do tapa. Você tapa uma parte e multiplica o que sobra, ó. Por exemplo, ó, vou tapar aqui o 2. Vai sobrar o 3 e o 6. 3 vezes 6, 18, ó. Aqui fica 18. Careca, prof, que massa.
E agora, professor, eu vou tapar o 3. Vai sobrar o 2 e o 6. 2 vezes 6, 12. O 3 vira 12. Poxa, professor, que massa. Agora, eu vou tapar o 6. Vai sobrar quem? 2 vezes 3, 6. Aqui vai virar 6. E, galera, veja que incrível, ó. Quando eu aplico tapa, o que é inversamente fica diretamente. Perceba que quem teve menos falta, ó, ficou com mais, ó, com 18, tá vendo? E quem teve mais falta, ó, ficou com menos, o menor valor. O que é que me interessa aqui, ó? São esses valores aí, tá, gente? São esses valores aí que me interessam. Professor, o que é que eu vou fazer aqui? Sempre eu dou uma dica, tá, para os meus alunos. Sempre quando você aplica o tapa, se der para simplificar essas partes, simplifique. 18, 12, 6, ó, dá para dividir todo mundo aí por 3. Aqui dá 6. Aqui dá quanto? Aqui dá 4. Aqui dá 4. E aqui dá 2. Tranquilo? Beleza, olha. Gente, eu simplifiquei por 3, mas você poderia simplificar por 6. Tranquilo? Beleza pura? E aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, ó. Aquele mesmo esquema. Vou pegar o todo que está sendo dividido, 7.800, e vou dividir pela soma das partes. 6 mais 4 mais 2. Vai ficar 7.800, ó. 6 mais 4 dá 10, mais 2 dá 12. Quem é 7.800 dividido por 12, ó? 650. Isso é o valor de uma parte. Uma parte é quem? 650. Só que ele quer do mais assíduo, que foi esse aqui, gente, ó. Só que lembre, quando eu apliquei o tapa, ó, ele ficou com quantas partes? Com 6 partes. Cada parte, né, 650. 6 vezes 650 dá quanto? 3 e quanto? E 900. Tem 3 e 900 aí, tem Lady B. Gente, no curso eu mostro essa maneira e mostro ainda uma outra maneira. Gente, então tá aí, ó. Trabalhamos com vocês os erros que vocês devem evitar, tá? E questões aí com dicas e estratégias infalíveis. Galera, deixa o like aí, curta, compartilha. Segue o nosso Instagram. Dia 12 de março, lançamento dos nossos cursos de matemática do zero aprovação e de raciocínio lógico do zero aprovação. É isso. Comenta aí, diz o que achou. Segue o nosso Instagram, gente. Tem dicas diárias, muita coisa boa. Beleza? Valeu. Fui.